Ricardo Kapler é pastor sênior e fundador da Igreja Batista Bethesda em Piracicaba, casado com Elô e pai de Suzana e Luísa. É bacharel em teologia pela Faculdade Teológica de São Paulo e pós-graduando em liderança e gestão de pessoas. Coordenador DNA Central no interior paulista, atua no treinamento de pastores e líderes na visão celular. Torcedor do Fluminense e fã da Marvel, une experiência ministerial com paixão pela formação de novas lideranças. Vamos receber pastor Ricardo Kapler. Boa noite, graça e paz de Jesus sobre a sua vida. Você está feliz por estar aqui nessa noite? Você está pronto para ser impactado com duas palavras? Daqui a pouco nós vamos ouvir o pastor Pedro. Você está pronto? Diga amém. Então eu sei que você se assentou, mas eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Eu tenho uma palavra rápida que tem a ver com a visão, e nós estamos na nossa conferência, que sempre é em abril, mas nesse ano nós fizemos ela aqui em setembro, e o tema é Viva a Sua Missão. E eu tenho uma palavra para compartilhar com você, e o tema é esse que vai aparecer aqui na tela, que é liderança, a chave para uma vida extraordinária, para viver o extraordinário. Quantos querem viver o extraordinário? Digam amém. Então eu quero encorajar você mais uma vez a pedir que o Senhor fale com você. Abra os teus lábios, abra os seus lábios, abra os seus lábios e comece a clamar a Deus que fale poderosamente. Pede mesmo. Se você tem fome, abra os seus lábios. Se você tem sede, desde ontem Deus começou a falar. Fale com você também que está em casa, em nome de Jesus. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, nós saímos de casa para tributar a Ti a honra, a glória, o louvor, a vitória, a majestade que pertence ao Senhor. Mas nós queremos também, ó Deus, ouvir a Tua voz. Nós queremos ser desafiados pela Tua palavra. Nós queremos entender o que o Espírito está falando nessa estação. Continua falando conosco, Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Mesmo de pé, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 9. Eu quero ler com você os versos 7 até o versículo 15. Pode tirar um pouquinho aqui para mim, por favor. Juízes, falei Deuteronômio, Juízes capítulo 9, de 7 a 15. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram a oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Que Deus abençoe sua palavra. Pode se assentar. O mundo está à procura de líderes. A maior necessidade que nós temos hoje, quando a gente liga o noticiário e olha para as famílias e para toda a crise, é que há um vácuo, há uma Vamos, pega outro microfone para mim, gente, por favor. Pedir para o Júlio. Peguem aqui para mim. Aleluia. Hoje vamos, aleluia, amém? Uma crise de liderança, e Deus tem um plano para o mundo. O plano do Senhor não mudou, que é a igreja dele. Quantos creem nisso? Digam amém.
E a igreja de Jesus é formada por líderes. Deus te trouxe para essa conferência. Eu não sei qual foi a sua motivação. Eu vim porque eu fui convidado, eu fui convocado. Mas Deus quer usar a sua vida. E falar sobre liderança, e coincidentemente ontem o pastor Bruno falou sobre isso, é falar sobre como Deus usa as pessoas. Como é que Deus vai usar a sua igreja. E como Deus quer usar você. Porque liderança é influência, nada mais e nada menos. Vamos falar isso juntos aqui? Liderança é influência, nada mais e nada menos. Querido, eu sei que existem pessoas aqui que são líderes. Existem pessoas aos quais deu uma capacidade, alguns mais, outros menos, de influenciar pessoas. Existem pessoas que estão plantadas para mudar os seus lugares, capacidades diferentes, mas há uma multidão que não entende o que é liderança, o que é liderar, o que é que Deus quer sobre esse assunto. E eu quero falar com você nessa noite, nesses poucos minutos, sobre o poder da liderança. O que é que a liderança faz? O que é que Deus está nos chamando a fazer em nome de Jesus? Porque liderar de acordo com o que Deus deseja é o contrário daquilo que a gente vê no mundo. Liderar de acordo com aquilo que a palavra diz é o contrário do que o mundo diz. Agora presta atenção, eu quero começar citando para você rapidamente algumas declarações sobre liderança. Quando você ouve essa palavra que assusta alguns, a primeira delas: nada acontece sem liderança. Vamos falar juntos? Mas eu queria que você falasse com convicção, vamos lá? Uma outra coisa: nada muda sem liderança. Vamos falar isso? Nada, nenhuma nação, a igreja, o seu casamento, o seu departamento. Uma terceira declaração é essa, vamos ler juntos? Nada se desenvolve sem liderança. E talvez você comece a falar: pastor, onde é que você quer chegar? É só você olhar ao seu redor. Se há qualquer área da humanidade que está florescendo, tem alguém liderando lá. Se há uma célula que está multiplicando, tem alguém liderando lá. Se há um casamento sendo de acordo com a palavra, há alguém liderando lá. A quarta declaração: nada melhora sem liderança. Vamos falar isso? Isso é muito importante. Quantos querem ver coisas mudarem? Digam amém. Você está aqui porque você quer mudar. Nós queremos ver a nação mudar, nós queremos ver a Bethesda mudar, mas nada muda sem liderança. Se você quer que a igreja melhore, líderes são aqueles que fazem a diferença. Se você quer que a sua família melhore, você precisa se levantar para liderar. Se você quer que a sua vizinhança melhore, você precisa se levantar para liderar, porque nada melhora sem liderança. Nada, quinta coisa, vamos falar essa quinta declaração: nada é corrigido sem liderança. É muito importante isso. Se há alguma coisa fora do prumo que precisa ser corrigido na família, precisa alguém se levantar para liderar. Se há algo na sua célula, se há algo na sua empresa, precisa alguém se levantar para liderar. E a sexta declaração: todo mundo, em todo lugar, em todas as vezes estão sendo liderados. Vamos falar isso todos juntos? Todo mundo. Outra vez, vamos falar isso juntos? Todo mundo, em todo lugar. Sempre você veio aqui sendo liderado por alguém, ou pelos seus pastores, ou alguém te convidou. Aonde você vai, pessoas estão dirigindo umas às outras. Quer você diga assim: não sou dirigido por ninguém, não sou liderado por ninguém. Todo tempo você precisa saber, em todo lugar, pessoas são lideradas. E você precisa guardar nesta noite que a liderança tem a ver com a natureza de Deus. A liderança está no coração de Deus. Deus, Ele levanta líderes, e Deus criou os líderes. E se você está aqui nessa noite, há um anseio para que as coisas mudem. Quantos querem ver coisas mudarem? Eu não tenho dúvida que você quer que mude. Você vem para ouvir um pregador porque você quer que algo mude. E Deus, Ele muda as coisas através da liderança. Eu queria falar rapidamente com você: liderança é o desafio número 1 da raça humana. É esse o desafio, gente. É a crise política no Brasil. O que falta no Brasil? Falta liderança. O que é que falta na sua empresa que você está reclamando dela? Falta liderança. O que é que falta nas mais variadas áreas da igreja? Liderança. Porque o mundo sofre pela falta de líderes competentes. O mundo sofre pela falta de líderes que se levantem e digam assim: eu irei influenciar. Nós precisamos entender isso. E a minha palavra é: você quer fazer a diferença, influenciar, ou talvez reclamar das coisas? Você quer ver Deus fazer uma obra, mudar a sua empresa, a sua célula, Piracicaba, o Brasil, ou só reclamar? E eu concordo com o que diz o Howard Hendricks, de que a maior crise no mundo atual é uma crise de liderança. E a maior crise da liderança é uma crise de caráter.
Essa palavra é uma palavra que eu queria que você guardasse ela. Eu não vou expor toda ela, mas é uma parábola sobre liderança, é uma parábola sobre omissão. É uma parábola que conta que após a morte de Gideão, o seu filho Abimeleque, ele usurpa o poder. Esse filho bastardo, ele toma posse de uma posição de liderança, ele ludibria as pessoas, muito parecido com o cenário político brasileiro. Ele assume uma posição, ele compra as pessoas e ele mata os seus 70 irmãos. Só sobra um filho chamado Jotão. E é aqui que é essa passagem. Jotão se posiciona e ele conta uma parábola que parece inofensiva, uma parábola contando uma historinha para criança, mas que ilustra o que eu quero falar sobre liderança nessa noite. Ele se coloca no Monte Gerizim, onde Moisés liberou as suas bênçãos. Ele se coloca num local, em um altar, em uma posição tão poderosa para que o povo ouvisse. Ele começa a falar algo sobre árvores, árvores boas, árvores que tinham um propósito poderoso, mas que falaram: não vamos abrir mão porque nós não queremos governar. A oliveira, a videira e a figueira, que agradavam a Deus e agradavam os homens, falaram o quê? Nós não iremos liderar, nós não vamos abrir mão daquilo que nós queremos realizar para liderar. E o texto diz que quem é que se levanta? O espinheiro que é Abimeleque. Mas deixa eu falar rapidamente com você os fatores que nos levam a não liderar. Quais são os fatores que impedem você de liderar nessa parábola? A primeira delas, diga assim: falta de tempo. Falta de tempo. Eu não quero gastar tanto tempo, mas a maioria das pessoas dizem assim: eu não vou liderar, pastor, porque a minha vida é muito corrida. Quantos aqui tem a vida corrida? Só eu? Glória a Deus, o povo está tranquilo aqui. Ou talvez você sobra tempo. Uma outra é egoísmo. Diga egoísmo. Diga assim: egoísmo. Egoísmo que talvez se junta à falta de tempo, porque você diz assim: eu não abandonarei, eu não vou deixar talvez o meu posto como oliveira, como uma videira, para liderar. Eu não vou abrir mão daquilo que me é importante para cuidar de gente. Gente é difícil. Eu não vou abrir mão porque eu tenho muita coisa a fazer. Quem sabe um dia. Terceira coisa, medo. Diga medo. Medo, a gente tem falado sobre isso. Medo de fracassar, medo de que talvez você não tenha as habilidades necessárias, medo de que talvez você não vai dar conta, medo de que ninguém vai seguir você. Os medos são os mais variados. Medo de não fazer uma diferença. A quarta coisa é talvez o fracasso. É gente que está aqui que disse assim: eu fracassei lá atrás, pastor. Eu já liderei uma célula, eu já fui líder de uma igreja, eu já fui um pastor, eu já fui instrumento de Deus, mas por algum motivo eu fracassei, eu errei, não teve jeito. Pessoas não me seguiram, deu ruim, pessoas se levantaram contra mim e eu estou ferido, eu estou machucado nessa noite. Eu não quero mais pensar nessa palavra liderança. Uma outra razão que se completa é, diga assim, feridas e decepções. Há uma multidão de pessoas fora da igreja que foram pastores, líderes de célula, mas que foram feridos no exercício de cuidar de pessoas. Porque cuidar de pessoas fere, porque pessoas feridas ferem. E pessoas, eu tenho repetido nessa igreja, são difíceis. Quem concorda que pessoas são difíceis? Porque de perto ninguém é normal. Fala para quem está do seu lado aí: de perto ninguém é normal. Sabe qual que é uma outra razão? Má compreensão do que Deus quer. Queridos, Deus está falando desde ontem. Deus está bradando que Ele tem algo que Ele deseja fazer. E desde o início da nossa série Ele quer usar você. Quantos creem nisso? Digam amém. Talvez há muitas pessoas que dizem: eu não sei bem onde é que eu me encaixo, eu não sei bem como Deus vai me usar. E a última coisa, uma má compreensão sobre liderança. Uma má compreensão sobre essa palavra assustadora, sobre essa palavra amedrontadora, sobre esta palavra que muitas vezes nós achamos que é só para alguns. E eu fecho essa palavra rapidamente falando para você: porque, pastor, eu preciso liderar. Porque eu preciso me levantar para que nessa parábola de Jotão não aconteça do espinheiro liderar a nação. O espinheiro, que a sombra dele não é uma sombra, mas é um fogo que consome. Para que o Brasil melhore. Quantos querem ver o Brasil melhorar? Digam amém. Quantos querem ver as células melhorarem? Digam amém. E eu quero dar algumas declarações para você. A primeira delas é assim: a ausência de liderança abrirá espaço para a escuridão crescer. Vamos falar isso? Querido irmão, presta atenção. A ausência de líderes vai abrir espaço para a escuridão aumentar.
A ausência de pessoas que digam, talvez como a Oliveira deveria falar: eu vou liderar, eu vou influenciar, eu serei o instrumento de Deus. Vai abrir espaço para a escuridão aumentar, seja onde for, seja em qualquer lugar. Porque autoridade é a capacidade de influenciar. Diga-se, autoridade é a capacidade de influenciar. E autoridade, presta atenção, é o que nos capacita a fazer as coisas acontecerem. A autoridade, cadê os pais aqui? Levantei as mãos. É o que capacita você a realizar alguma coisa na sua família. É o que faz o empreendedor, seja qualquer ser humano, realizar ou não as coisas. É a autoridade. Deus deu a todo ser humano uma autoridade. E nesse sentido, nem todos têm a mesma autoridade. Alguns têm um maior grau de autoridade, outros um menor nível de autoridade, mas todos nós temos autoridade dada por Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: você tem autoridade. Deus deu autoridade, Deus liberou autoridade no nome de Jesus. Agora muita gente brande ou usa a autoridade como Abimeleque, como violência, para manipular pessoas, fazem uso da posição para machucar pessoas, fazem uso da posição para terem benefícios. É só olhar para os nossos políticos, porque liderança e autoridade não tem a ver com posição. Repita comigo, diga: liderança e autoridade não tem a ver com posição. A posição é o primeiro nível da liderança, mas a autoridade é dada por Deus. Querido irmão, presta atenção, qual é o ponto aqui que eu queria que você guardasse no seu coração. Quando você se recusa a exercer a sua autoridade em qualquer lugar, dentro da sua casa, cadê os maridos aqui? Os pais. Quando você se recusa a exercer a autoridade que Deus deu a você, preste atenção, a sua relutância vai deixar a porta aberta para que esse vácuo, uma outra autoridade tome posse lá. Por que os nossos jovens estão perdidos? Porque alguém não liderou. Por que as nossas igrejas estão em crises? Por causa de uma palavra. Guarda essa palavra, fala aí para o irmão que está do seu lado assim, ó, foca lá na palavra, em nome de Jesus. Sério, gente, vamos honrar a palavra de Deus. Amém? Deus está querendo. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus quer falar com você. Foca, pega uma caneta, anota. Amém? Deus está falando. A parábola e a palavra é omissão. Diga: omissão. Querido irmão, quando a pessoa errada entra no vácuo, e talvez você olha para o Brasil, é porque aqueles que deveriam se levantar para liderar não lideraram. Quando a gente olha para a cidade, olha para qualquer igreja, o que aquele cara está fazendo lá? É porque talvez você, ou talvez alguém ao seu redor, se calaram. E nós precisamos entender essa primeira lição, que a ausência da liderança abrirá espaço para a escuridão crescer na nossa cidade, talvez na sua rua e dentro da sua família. Se levante em nome de Jesus. O que me preocupa, diz o Martin Luther King, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Há muita gente calada. Isso aqui não é uma palavra sobre política, é calada quando se trata dos filhos, calado quando se trata da liderança dentro da sua casa. Há homens que não lideram a sua casa, porque eles não querem o conflito, e há talvez uma outra autoridade tomando posse lá. E liderança não é grito, liderança é exercer a autoridade de Deus. Segunda lição nesta noite é essa: líderes fazem a diferença e por isso mudam o mundo. Vamos falar isso? Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer amém? Aleluia, querido irmão, nós precisamos de gente que se levante para mudar o mundo. Nós precisamos de gente que diga assim, ó, tem um problema dentro do meu casamento, e pastor, eu tenho um problema com os meus filhos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar para liderá-los. Eu tenho um problema que está acontecendo na minha célula. Ao invés de eu sentar e reclamar, eu vou buscar a presença de Deus, mas eu vou levantar e eu vou liderar em nome de Jesus. Eu vou influenciar. Quantos estão recebendo essa palavra? Há um problema num departamento da minha empresa. Ao invés de eu reclamar, ao invés de eu procurar um outro emprego, eu vou me levantar e vou liderar, e vou influenciar. Eu vou ser sal e luz no nome de Jesus. Miles Monroe, ele fala algo muito poderoso, presta atenção: que um exército de ovelhas lideradas por um leão vão sempre derrotar um exército de leões liderados por uma ovelha. Eu vou repetir, ele diz que um exército de ovelhas liderados por um leão vão sempre derrotar um exército de leões liderado por uma ovelha, porque liderança transforma covardes em verdadeiros guerreiros. Quantos podem dar glória a Deus? Líderes transformam aquele que é medroso em alguém que tem coragem, que se levanta para fazer a diferença no nome de Jesus. Por isso que a gente olha para a Bíblia e há talvez dois animais que são exemplo de liderança: o leão e a águia. Diga leão e águia.
Não vou falar sobre a águia nessa noite, mas o leão é um símbolo para o Senhor Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Louvado seja Deus. Agora olha aqui para mim, querido irmão. Quando a gente olha para esse animal poderoso, interessante, ele não é na selva o mais inteligente, ele não é o mais forte, ele não é o mais alto, ele não é nem mesmo o mais veloz, mas ele é alguém que ele lidera e ele é chamado o rei da selva. Você sabe por quê? Você sabe o que é que faz do leão o rei da selva? Quando ele olha para um elefante, o elefante que é muito maior, não consegue talvez resistir ao leão por causa de uma palavra chamada, diga assim, atitude. Uma palavra chamada atitude, louvado seja Deus. Porque verdadeiros líderes, eles não vivem por aquilo que eles veem, mas por aquilo que eles creem e por aquilo que eles acreditam a respeito de si, louvado seja Deus. O leão, quando ele olha para o elefante, ele é alguém que vê um elefante, o que ele poderia falar? É muito maior do que eu, é muito mais forte, mas ele olha para o elefante e ele fala uma palavra: almoço, almoço, é o meu almoço, é a minha janta chegando, porque eu quero dizer para você, atitude é produto de crença. Diga-se, atitude é produto de crença. Tem a ver com aquilo que eu creio. Louvado seja o nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, tem a esperança para você. Porque os que lideram não são necessariamente os mais altos, os mais fortes, os mais inteligentes, mas são aqueles que dizem, eu vou me levantar e eu vou agir. Nenhum curso do CTM vai formar um líder, a não ser que ele mude a sua mentalidade, ele mude a sua atitude, a sua maneira de olhar para os problemas, porque essa crença produz uma confiança que diz assim, eu creio em Deus para ver o impossível ser realizado na minha família, eu creio em Deus para ver o impossível ser realizado na minha célula, eu creio em Deus para o impossível ser realizado na nação, em nome de Jesus. Líderes são aqueles que olham para os gigantes, para a falta de dinheiro, para a dificuldade, qualquer que ela seja, e dizem o quê? Almoço, diga-se almoço. Porque eles têm uma atitude diferente. Líderes se levantam para mudar em nome de Jesus. Querido irmão, guarda essa palavra. Eu queria dizer para você, de que se você quer ver algo mudar, quantos querem ver coisas mudarem de verdade? Comece mudando você. Comece mudando o ambiente onde Deus plantou você. M. Bounds, ele diz que os homens são o método de Deus. A igreja procura melhores métodos. Deus está procurando nessa noite homens melhores que digam, eu vou liderar. Homens e mulheres, e a penúltima lição, e é isso que eu queria que você guardasse, de que líderes são aqueles que influenciam onde estão. Talvez você pegou essa palavra e falou, que bênção, pastor, legal, eu queria falar almoço para situações que se levantam contra mim, mas líderes são aqueles que influenciam onde estão, aonde Deus os plantou no nome de Jesus, e a partir de onde estão. E aí essa palavra eu quero fechar ela dizendo que liderança tem a ver com isso, onde Deus plantou você. Muitos estão ouvindo uma palavra como essa, estão dizendo, lá vem ele querer que eu lidere célula, e quem dera todos liderassem célula, nós teríamos 10 mil pessoas nessa cidade, quem pode dar um glória a Deus? Mas a palavra não é sobre isso. A palavra não é sobre posição, a palavra não é sobre você ter um cargo na igreja, a palavra é sobre o que está lá em Mateus capítulo 5, 13 e 14. A Bíblia diz o seguinte, que eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Louvado seja Deus. Influência, pastor, o que é? Que é liderar? É ter talvez a influência, ou melhor, ser um influenciador é ter um efeito sobre o comportamento e o caráter de alguém. E você pode ser essa pessoa nessa noite em nome de Jesus. Pastor, eu não sei se eu dou conta de liderar uma célula, mas Deus chamou você para influenciar pessoas, para influenciar seus filhos, influenciar o lugar onde Ele plantou. Ele chamou você para fazer a luz brilhar no meio das trevas. Quantos estão entendendo isso? Brilhar, dizer, Deus, usa a minha vida, salgar. A Bíblia continua dizendo que também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha, debaixo da mesa. Deus levantou você nesse tempo para brilhar para a glória dEle, para que a luz dEle seja vista nessa cidade. Quantos podem dizer amém? Você acredita nisso no nome de Jesus? Aleluia. Meu irmão, como é que eu vou fazer isso então, pastor? Fechando essa palavra, como eu vou fazer isso? Como eu vou liderar para viver algo extraordinário?
E aí eu fecho com a quarta lição e a quarta declaração. Líderes entendem que o que os definem é uma palavra. Líderes são aqueles que entendem que o que define eles é uma palavra chamada, diga assim, servir. 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 O que define o que a gente vai fazer nesse mundo para mudar esse mundo e viver a nossa missão é pura e simplesmente servir em nome de Jesus. Querido, eu queria que você entendesse e guardasse essa palavra. A banda já vai subir aqui. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o nosso modelo maior de liderança. Se nós o imitamos, nós imitaremos a sua prática de liderança. E sabe quais são as armas? As duas armas de um líder. E a Bíblia começa a ensinar lá em Marcos capítulo 10, 42 a 45. Que eu queria que você lesse comigo. Jesus começa a falar um pouquinho sobre liderança na empresa, sobre empreendedorismo, sobre o nosso mundo. E é isso que muita gente está acuado na igreja. Porque ele olha para a liderança secular e fala: uau, os caras são extraordinários. Aonde o meu patrão coloca a mão vira ouro e eu não tenho condições. E Jesus começa a falar isso que está aqui. Vamos ler juntos? Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Louvado seja o nome de Jesus. E nós iremos ver uma cidade transformada. Quantos querem ver uma igreja, uma cidade transformada? Sabe como? Pegando a toalha e a bacia e servindo as pessoas. Talvez você ouviu tanto essas declarações sobre liderança, as armas que o Senhor deu na mão de cada crente. E por isso Deus está chamando você para liderar e viver o extraordinário. É bacia e toalha. Bacia e toalha. Você pode falar isso, bacia e toalha? Querido, sabe qual que é a nossa maior arma política nessa nação? Não é fazer nenhum post na internet, brigar por causa de política e dividir a nação. Não é você brigar por causa de político de estimação, mas é pegar uma bacia, uma toalha e pregar o evangelho onde você está, porque é o evangelho que vai transformar pessoas. Quem crê nisso? Ah, pastor, então eu não vou votar, eu não vou. É porque o que vai mudar de verdade essa nação é a bacia e a toalha. Nós precisamos ocupar os lugares. Ao invés da gente reclamar da prefeitura, pega uma bacia, uma toalha e serve lá, Aline lá, na influência sobre as diretoras complicadas dessa escola, dessa cidade. Pega uma bacia, uma toalha e começa a servir nos lugares escuros onde Deus plantou você, no nome de Jesus. Quem crê nisso? Sabe qual é a maior revolução política? Quantos querem uma revolução política nesse ano de 2026? Quantos querem uma revolução política? Sabe qual é a maior revolução política? É pregar o evangelho de Jesus. Essa é a maior revolução política. Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade, mas você crê nisso? Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você e dizer uma coisa para você, querido irmão. Essa é a visão que Deus nos deu. Deus nos deu uma visão, sabe o que? De ver uma cidade ser alcançada. Deus nos deu uma visão de ver os lugares escuros dessa cidade sendo iluminados. E eu quero orar com você nessa noite. Nós vamos cantar, não vou chamar ninguém aqui à frente, mas o Matt Montgomery da banda For Today, ele diz: se você está esperando algum evento espetacular correr para te qualificar para o ministério, eu tenho boas novas para você. Este evento ocorreu há mais de 2000 anos em uma cruz nos arredores de Jerusalém. Aleluia. Sabe o que eu quero fechar e desafiar você a orar enquanto a gente canta? Meu irmão, levante-se nessa noite para liderar a sua casa na autoridade de Deus. Levante-se nessa noite para liderar os seus filhos. Cadê as mães dessa igreja? Levantem as mãos. Levante-se para liderar os seus filhos nessa noite. Levante maridos para liderarem as suas casas no poder de Deus. Ei jovens, cadê os adolescentes e os jovens? Levantem as mãos. Ao invés de serem influenciados pela mídia, levantem-se para fazer a diferença em nome de Jesus. Levantem-se para deixar algo nessa geração. Use as suas redes sociais para sinalizar o reino de Deus. Use para mostrar a sua influência, porque há uma autoridade de Deus sobre você no nome de Jesus, maior do que sobre qualquer digital influencer que você admira. Fora a Fran e o Sérgio, que são crentes, glória a Deus pela vida de vocês. Sobre qualquer digital influencer que não tem Jesus, há uma autoridade maior sobre você. Você crê nisso mesmo? Você crê? Você crê, querido?
Você crê que você precisa se levantar, e a minha oração com você é essa: se levanta para fazer a diferença, se levanta com atitude que as coisas irão mudar. Abaixe sua cabeça, eu queria orar com você em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, meu irmão. Aleluia. Deus, Ele quer levantar pessoas para liderarem as nossas células. Deus quer levantar pessoas para liderar as igrejas que serão plantadas. Deus quer levantar pessoas que vão liderar essa cidade, que vão ser os futuros vereadores, não para fazer politicagem, mas para dizer: eu vou ocupar através do serviço. Deus vai levantar pessoas para tomarem posses dos hospitais, para fazerem diferença no nome de Jesus. Uma bacia e uma toalha. Talvez ficou tempo suficiente sentado, esperando, reclamando. Deus quer usar você. Comece a clamar em nome de Jesus enquanto a banda vai tocando. Comece a adorar ao Senhor e dizer: Deus, eis-me aqui. E a minha última oração é para que você, nesse final de semana, dê uma só palavra para Deus, que é a palavra sim. Sim. Talvez você se sente tão pequeno para qualquer tarefa que está nas tuas mãos, mas eu quero dizer que a liderança na casa de Deus tem a ver com o poder do Espírito Santo. Aleluia. Nós não vamos sozinhos, o Senhor nos unge. Ele diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês. Deus é com você. Clama ao Senhor por um enchimento do Espírito Santo, meu irmão. Talvez você precise aumentar o nível da sua liderança nessa noite. Comece, levanta suas mãos aos céus e pedir ao Senhor para nos encher, Betesda. Talvez existam pessoas que precisam se levantar, que estão fugindo do chamado de Deus. Deus está falando: ei, levante-se, porque enquanto você se esconde, essa omissão aumenta talvez a escuridão ao redor, impede a igreja de avançar, faz com que Piracicaba não mude. Começa a dizer: eu quero, eu desejo. Senhor, nós oramos nessa noite para dar uma resposta para o Senhor. Que o Senhor levante líderes com cara de leão, líderes com autoridade que é derramada sobre nós, a autoridade do leão da tribo de Judá. Pai, levanta jovens, levanta adolescentes, levanta até mesmo crianças, adultos, para onde eles estão, eles liderem, eles influenciem, eles sinalizem. Ó Pai, para louvor da Tua glória, no nome de Jesus nós oramos. Sabe o que eu queria que você fizesse nessa noite? Que você cantasse essa canção como uma resposta a Deus. Cante a Ele em nome de Jesus. Vamos dar uma resposta para Ele. Vamos declarar isso em nome de Jesus.